sou consultor aqui do Grupo Ciag, e esse é mais um Ciag Talks. Gostaria de agradecer aí a participação de todo mundo que está tirando um tempo aí para poder contribuir e participar, adquirindo conteúdo aí com a gente. Bom, pessoal, o tema que temos para tratar hoje é gestão de compras e planejamento de manutenção de maquinários para o produtor rural. A gente sabe que é um tema muito importante para o produtor rural, porque são altos custos que podem acontecer se você tiver aí uma gestão de compras e um planejamento de maquinários mal executado. A gente sabe que esses custos acontecem de toda forma e o nosso papel é tentar ajudar vocês a mensurar a sua empresa, a gerenciar a sua empresa, de forma que você consiga, de fato, evitar alguns problemas aí futuros, certo? Bom, primeiramente, eu gostaria de mencionar que a nossa ideia aqui, na verdade, é trazer algumas ideias, sugestões para vocês desenvolverem aí no departamento de compras e também no departamento de manutenção da fazenda de vocês, beleza? Bom, que ideias que a gente tem para poder trazer, principalmente aí, iniciando falando sobre o departamento de compras. A gente sabe que a função do nosso departamento de compras, hoje, ela não deve ser apenas comprar e com o menor preço. Isso é o papel básico de cada departamento de compras. Mas o que o seu departamento de compras pode fazer para que a sua empresa, a sua fazenda, a sua produção agrícola atinja os resultados que ela espera, atingir de fato aí a sua missão e visão de futuro. Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, pessoal, a primeira dica que a gente dá aqui para vocês tem uma rede de fornecedores capazes de atendê-los com produtos e serviços vantajosos em preço e qualidade e logística. O que a gente quer dizer com isso? Você tem que ter um relacionamento próximo com seus fornecedores, de forma que você consiga saber e mensurar se você realmente está obtendo todas essas vantagens que ele pode te oferecer. Será que o preço que ele te fornece hoje é o preço mais adequado? Será que ele teria condições de melhorar isso daí para você? Será que a qualidade do seu fornecedor, a qualidade dos produtos que ele te fornece, são de fato as melhores? E a logística? Como que ele te atende em momentos de incerteza, momentos, às vezes, de situações atípicas? Como que ele te atende? Será que esse fornecedor é o mesmo fornecedor do seu vizinho? E aí a gente faz a reflexão. Será que vale a pena você verificar se as condições que você tem são as mesmas que o seu vizinho tem? E um outro ponto que é o seguinte, você já parou para escutar aquele fornecedor que às vezes bate na sua porta e você nunca parou para escutar as propostas que ele tem, porque você tem aquele relacionamento muito próximo com seus fornecedores e talvez você não se abra para poder ouvir o que um novo fornecedor tem? Pode ser que ele consiga te atender de melhor forma e você consiga ter os dois fornecedores aí, ok? Essas são as primeiras dicas aí que a gente tem a respeito de fornecedores, tá bom? É lógico que a gente não está falando para você deixar o seu fornecedor que sempre te atendeu, mas é importante sempre você estar aí de olhos abertos para o mercado e com um leque de opções a mais, né? Bom, pessoal, uma outra dica que nós podemos passar aqui para você é o seguinte: planeje suas compras. A gente sabe que o produtor agrícola ele tem um relacionamento muito próximo com as grandes revendas, com o pessoal que faz a venda de defensivos, de fertilizantes e sementes, mas e aqueles fornecedores de produtos de uso contínuo que você tem aí? Às vezes aquele fornecedor de combustível, o fornecedor de peças, de serviços aí que você tem na sua cidade. Como é que está o seu relacionamento com eles? E como que é o seu planejamento de compras com relação a esses fornecedores? Pessoal, planeje suas compras. Para poder planejar suas compras aí também com esses fornecedores, não só aquele planejamento de safra, o que a gente pode dar como dicas aí para vocês? Tenha o histórico do seu consumo aí de produtos em safras passadas, tá? As safras
que vocês, enfim, safras passadas. Corta aí. Tem um histórico de consumo desses produtos em safras passadas e realize projeções através desses históricos que você tem. Realize projeções através do seu planejamento aí de safra, né? Lógico, e o seu planejamento aí de manutenção de maquinário, certo? E também, lógico, de acordo com o dimensionamento do seu maquinário para que você tenha aí um planejamento de combustíveis, né, e peças, ok? Bom, 2 pontos muito importantes referentes a planejamento de compras o gerenciamento de pedidos para que eles tenham eficiência na entrega e eficiência também financeira. A gente sabe que em períodos aí de grande incerteza, a gente tem uma variação muito alta, uma volatilidade muito alta aí, com relação ao dólar. É importante você ficar de olho aí nas condições financeiras que os seus fornecedores estão oferecendo para vocês. A gente teve recentemente, no dia 23 de abril, uma entrevista de um CEO de um dos nossos maiores clientes em revenda, e ele comentou que hoje o barter é 60% do volume, né, de negociações deles, e disseram que a tendência é aumentar essa modalidade de negócio. Então, o que a gente tem a dica aí realmente planeje suas compras, fique de olho nas condições de logística e financeiras, tá bom? Bom, pessoal, além dessas dicas, eu gostaria de comentar o seguinte: o que não é medido não é gerenciado. Todos os departamentos de uma empresa, de uma fazenda, ou de um produtor, enfim, talvez você não tenha um departamento, mas tem uma função, tem o comprador, tem a pessoa do financeiro. Todos os departamentos, pessoal, eles têm que ter seus indicadores, tem que ter formas de você mensurar o trabalho e realmente o resultado que esse departamento está dando para a sua empresa. Toda empresa, toda fazenda, enfim, toda produção, ela tem, de fato, uma missão e uma visão de futuro onde ela quer dar daqui a, sei lá, 5, 10 anos. E será que seus departamentos aí, departamento de compras, financeiro, enfim, será que esses departamentos, principalmente tratando aqui agora sobre o departamento de compras, será que ele está, de fato, trabalhando de forma que você consiga chegar a esse resultado que você almeja daqui a algum tempo? Vamos falar aí sobre alguns indicadores de compras, tá? Bom, pessoal, os principais indicadores de compras que eu encontrei e gostaria de trazer aqui para vocês são esses 3 aqui. Primeiramente, o lead time. Pessoal, o que é o lead time? É o tempo entre a solicitação de compras, aquela solicitação que acontece lá no campo ou lá no seu escritório, e o momento em que o comprador ou o seu departamento de compras fecha a compra de fato. Ele fez todo o processo de cotações, fez aí o levantamento de quais fornecedores que atendem melhor, e qual é o tempo entre a solicitação, alguém pediu aquele óleo diesel ou aquela peça, e qual o tempo que ele leva para poder fechar essa compra de fato. Pessoal, esse indicador ele mede a eficiência aí do seu departamento de compras no que diz respeito à agilidade. Quanto mais ágil, melhor. Você pode contar com aquele produto mais rápido. É lógico que você tem que levar em consideração também o tempo em que o seu fornecedor leva para poder te entregar esses produtos, certo? Bom, um outro indicador que a gente tem aí para poder comentar com vocês é o saving. O saving, pessoal, é um indicador muito interessante, ele mede a eficiência do seu departamento de compras no que diz respeito à negociação. Vamos supor que você tem lá o seu rolamento 6203, o alternador da sua máquina. Esse rolamento, você sabe aí que ele custa, sei lá, em torno de R$15, não sei, no mercado aí da sua cidade. O seu departamento de compras vai fazer as cotações. Ele vai encontrar, vamos supor, no fornecedor A por R$15 e no fornecedor B por R$13. Se ele compra lá no fornecedor B por R$13, qual que foi o saving dessa operação? Não foi nenhum, porque na verdade ele não teve negociação, ele só encontrou um novo fornecedor que tem um preço às vezes mais baixo. Mas e se ele conseguir abaixar um pouco o preço aí desse rolamento? Se ele vai lá no fornecedor B e consegue uma negociação melhor, lá pelo valor de, sei lá, R$11,70, vamos fazer aqui para poder a conta ficar um pouquinho mais fácil. Ele conseguiu aí R$1,30 de redução no preço, então ele já tem um saving, nesse caso, de 10%. E se você analisar ao longo do tempo, no decorrer do período, se o seu departamento de compras consegue savings, às vezes, sempre maiores, você tem, então,
como medir a eficiência deles com relação à negociação, e você tem ganhos realmente financeiros, ganhos palpáveis realmente com o trabalho do seu departamento de compras, tá bom, pessoal? Bom, um outro indicador que vai muito de encontro com a estratégia financeira da sua empresa, um outro indicador de compras, né, que vai de encontro à estratégia financeira da sua empresa, é o prazo médio de pagamento. Bom, essa é a forma em que o seu time de compras tem de conseguir prazos cada vez maiores ou prazos que se encaixem cada vez mais com a sua estratégia de fluxo de caixa. Então, se você tem prazos que casam corretamente com sua estratégia de fluxo de caixa, significa que o seu departamento de compras e o seu departamento financeiro estão trabalhando de forma sinérgica. E isso é um indicador muito positivo para um departamento de compras, certo, pessoal? Bom, existem vários outros indicadores que a gente pode falar para outros departamentos. Existem indicadores financeiros, indicadores de venda, mas o que a gente tem hoje sobre indicadores de compras são esses aí. Bom, falando um pouquinho sobre estoques agora, gostaria de comentar com vocês sobre estoques. Qual que é a função aí, de fato, dos seus estoques na sua fazenda? É importante que não faltem produtos no momento certo, isso é óbvio, mas também é muito importante que não sobrem produtos no seu estoque de maneira que você possa comprometer aí o seu capital. A gente sabe que produto parado aí realmente é dinheiro parado, que você tem dentro da sua fazenda, isso sem contar com toda a questão de segurança, né? A gente sabe que tem produtos que têm a tecnologia muito alta e por isso tem o preço elevado. Então, esse problema aí isso pode ocasionar problemas aí com segurança para a sua propriedade. Mas o que a gente tem, então, de dicas para que você consiga administrar bem os estoques da sua fazenda? Pessoal, a dica central que a gente tem é a seguinte: administre a sua demanda antes de administrar os estoques. Administre a demanda antes de administrar os estoques. O que eu quero dizer com isso? Você tem mecanismos, você pode adotar mecanismos na sua fazenda e na sua produção que te ajudem a administrar a demanda de fato. E quais são esses mecanismos? Eu tenho alguns pontos aqui para a gente comentar. Primeiro é o seguinte, planejamento. Tem um planejamento de safra, lógico, esse aí é o planejamento que todo mundo faz, né, para poder dimensionar aí os seus defensivos, fertilizantes, sementes, os insumos de maneira geral, mas tenha também um planejamento para compra de outros insumos. Talvez material de escritório, talvez planejamento aí de compra de peças. E esse planejamento de compra de peças a gente até vai de encontro com o segundo ponto. Tem uma gestão de planejamento e controle de manutenções de maquinários. Pessoal, essa é uma grande fatia. Pronto. Planejamento. Planejamento é a chave para começar qualquer gestão de estoques e o importante é que você tenha um planejamento de compras não só para aqueles seus defensivos, fertilizantes e sementes, mas também para outros itens de uso contínuo, tá, pessoal? A gente pode citar aí planejamento para compra de combustível, lógico, como a gente comentou antes, você faz o seu planejamento, você faz o seu controle aí, do uso, né, do combustível, você vai ter condições de ter um planejamento e aí você tem condições de ter um estoque planejado aí de fato. Gestão de planejamento e controle de manutenção de maquinários. Pessoal, esse é até um ponto muito importante que a gente vai abordar ele um pouco para frente, mas se você tem, de fato, a gestão aí do seu controle de manutenções, você tem condições de ter, de fato, uma gestão de estoques bem elaborada para peças, até para os próprios combustíveis, tem condições de ter uma gestão aí para administrar a demanda por serviços também, certo? Tem um processo eficiente aí na gestão de planejamento aí de controle de manutenções, tá bom? Inventário. Pessoal, faça um inventário do seu estoque. Nós sabemos que o período mais propício para que seja feito um inventário é o período de estoque baixo. Então, a gente pode aproveitar aí, a gente sabe que nos próximos meses a gente está finalizando aí as culturas da segunda safra, da safra
safrinha, né, no caso, também as culturas aí de cobertura. Então, aproveite quando você tiver aí finalizado esse período, que tiver com estoques baixos, faça um inventário, faça um levantamento de tudo que você tem no seu estoque, quais são as quantidades, quais são os valores, não só daqueles produtos que você utiliza na lavoura, mas também seus estoques de peças, seus insumos aí para os seus maquinários, beleza? Bom, e por último, mas realmente não menos importante, tenha um controle de entradas e saídas de materiais como um todo. Tem um controle de entradas e saídas. Isso daí, pessoal, é fundamental para que você não perca os outros itens que você fez aí, né? O seu inventário, você ter um planejamento, você ter uma boa gestão. Faça um controle de entradas e saídas de forma que você sempre tenha nas mãos qual é a posição atual do seu estoque, tá, pessoal? A gente teve recentemente aí uma live feita pelo Marcos Vinícius, que falou muito bem aí sobre a gestão de estoques, sobre gestão de lotes, isso voltado para o revendedor de insumos. Mas lá a gente pode ver também algumas dicas muito importantes que a gente pode aproveitar para os estoques aí da nossa fazenda, beleza? Depois não deixem de conferir também. Bom, pessoal, eu gostaria de citar para vocês, falando sobre a questão de estoques, citar um case. Certa vez eu fui a um cliente e a gente estava iniciando a implantação, de fato, aí, dos inventários, dos processos de controles de estoques, de fato, de peças também. E aí eu vi em cima do caminhão passando uma quantidade muito grande de produtos. Tinha alguns caixas, galões, e eu perguntei para a pessoa responsável do que se tratava. Ele falou que eram produtos que estavam desde a safra anterior, e estavam em cima lá do caminhão, mas que não tinham grande importância, que não seriam utilizados, mas estavam lá. Falei, bom, já que a gente vai fazer inventário, vamos colocar esses produtos aí na contagem, eu te ajudo e tudo mais. A gente foi mais tarde, organizando todos aqueles produtos, descemos o caminhão, e ao final da contagem, pessoal, acredite se quiser, ele tinha uma quantidade um valor aproximado de R$60 mil em produtos que estavam ali tomando sol, chuva e, enfim, com risco de desaparecerem, certo? Então, realmente, tenha o seu controle de estoques na mão, de preferência, utilize um ERP para que você consiga gerenciar bem seus estoques e faça todos os lançamentos para que você consiga fazer isso aí, tá bom? Pessoal, falamos sobre a gestão de planejamento e controle de manutenções como uma forma de administrar a demanda por produtos, e eu gostaria de aprofundar um pouquinho a respeito disso aí. Como que você faz, como que eu posso fazer, enfim, para poder ter uma boa gestão aí no meu controle de manutenções de maquinários? Pessoal, só introduzindo, a gente sabe que existem basicamente 3 formas aí de manutenção. A gente tem a manutenção preventiva, tem a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Preventiva, vocês já sabem, é aquela que a gente faz de acordo com as especificações da máquina, de acordo com o que a gente planeja, e a gente faz periodicamente ali. Independente que tenha sinais de desgaste da máquina, a gente tem que fazer essas manutenções para que não haja desgaste de fato. Temos a manutenção preditiva, onde a gente tem a principal diferença aí entre essa manutenção e a outra, é que na manutenção preditiva a gente tem checklists, tem itens que a gente observa quase que diariamente na máquina, e a gente tem condições de atuar assim que surgem os primeiros itens, assim, os primeiros sinais de desgaste da máquina. Então, essa é a manutenção preditiva. E temos a manutenção corretiva, e a gente sabe que a maioria dos produtores que tem problemas com maquinários, tem problemas aí com manutenção de maquinários, ele adota sempre essa manutenção. Ele não consegue ter uma gestão eficaz de manutenção de maneira proativa e ele acaba utilizando aí essa forma corretiva, né, depois que a máquina já quebra, e ele vai fazer a manutenção. Pessoal, por que eu quis falar sobre isso? A gente sabe que... Corta essa parte. Bom, pessoal, e de que forma que a gente tem para poder fazer, a gente tem um departamento de planejamento e controle de manutenção bem elaborado. Existem alguns indicadores que podem me ajudar com isso? Tem. Primeiro eu gostaria de dar algumas dicas aí. Quais dicas que eu posso dar referentes a esse ponto aí para vocês? Primeiramente, faça um levantamento completo do seu maquinário. Levante quais máquinas, implementos, veículos que você tem na sua fazenda que tem
participação aí no seu negócio, que você precise fazer esse gerenciamento, né? Tem um controle de orímetro bem elaborado, um controle de orímetro e quilometragem, né, para veículos que tenham quilometragem. Tem um controle de orímetro bem elaborado. Pessoal, o controle de orímetro é a chave para todo o processo de planejamento de manutenção de maquinários. Se você tem a cada evento que esse maquinário faz, quando eu falo evento, seja o início do plantio em um talhão, seja a parada dele para uma manutenção, uma parada para abastecimento, a cada evento desses, você deve ter os orímetros anotados de forma correta, logicamente, e aí você vai ter condições de analisar os períodos em que essa máquina trabalha, em que ela para poder fazer alguma manutenção, e aí a gente vai ter alguns indicadores aí que vão ser demonstrados daqui a pouco, tá bom? Bom, certifique que esses dados estejam corretos e não os perca de vista. Pessoal, parece óbvio, mas o óbvio ele tem que ser dito. Às vezes você tem lá na sua máquina uma ficha onde a pessoa pode anotar o seu operador, né, pode anotar o orímetro, mas se esses dados não estiverem corretos, se o seu operador às vezes não estiver comprometido o suficiente para anotar de maneira correta, você não tem condições de analisar depois esses dados. Então, vão ser dados inúteis para você. Então, certifique-se que esteja tudo correto e não os perca de vista. Quando eu digo não os perca de vista, lance no seu sistema, na sua planilha, tenha esse controle realmente em um lugar onde você consiga depois trabalhar com os dados, tá bom? Crie a rotina de consolidar essas informações. Pessoal, consolidar eu quis dizer de sempre estar checando, sempre consolidar, sempre verificar a análise realmente desses dados. Será que meu maquinário está consumindo muito? Será que ele está parando muito para poder consertar ou, enfim, para fazer alguma manutenção? Qual que é o tempo que essa máquina realmente teve disponível para mim? E aí eu tenho algumas dicas, né, sobre indicadores de maquinários para a gente poder chegar nesse ponto aí. Bom, pessoal, indicadores em gestão de planejamento de maquinários. O primeiro indicador que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte: tempo médio entre falhas. O tempo médio entre falhas, ele mede o tempo aí em que sua máquina teve em funcionamento, e aí ela precisou parar para poder fazer uma manutenção. Qual o tempo médio entre a quantidade de falhas que ela teve nesse período? Vamos supor que uma máquina que trabalhou aí durante 12 horas seguidas, para ficar mais fácil a conta, e ela teve uma parada em algum momento, e essa parada durou 2 horas. Bom, então o tempo médio entre falhas dessa máquina aqui é 5 horas. Ela teve 5 horas, ela teve que parar para consertar, levou em média 2 horas, e teve mais 5 horas de trabalho. Pessoal, isso daí ajuda demais na hora de você planejar, de fato, as suas manutenções, porque você sabe que aquela máquina não aguenta um X período de tempo. Então, fique de olho no tempo médio entre falhas dessa máquina que você tem aí, tá bom? Tempo médio para reparo. Na verdade, é exatamente o oposto, né? A gente teve essa máquina aí que trabalhou estava às 12 horas aí para poder trabalhar, e ela teve 2 horas aí de manutenção. Bom, o tempo médio para reparo dessa máquina que parou uma única vez é de 2 horas. Se você teve, sei lá, 3 paradas nesse período, você vai ter que ver qual é a média de tempo entre as 3 paradas, e aí você consegue fazer um planejamento maior aí, a longo prazo para as paradas dessa máquina. Você vai saber quanto tempo que leva para poder fazer certas manutenções nela, beleza? Outro indicador importante, pessoal, é a disponibilidade. A disponibilidade é o percentual de tempo que a máquina ficou disponível, de fato, trabalhando. Então, a gente tem aí essa máquina que teve esse período de falha, período parado. Qual o percentual, então, que ela ficou, de fato, trabalhando? Será que ela trabalhou mais do que 90% do tempo, mais do que 95% do tempo? É importante você ficar de olho, então, no período de disponibilidade dessa máquina, e aí você consegue começar a fazer algumas contas aí. Será que, com o tempo que essa máquina ficou parada, o custo que eu tive, talvez, na hora do meu pessoal parado, talvez eu tenha um risco de iminência aí de chuva, e eu vou perder a qualidade do meu grão, por essa máquina estar parada. Enfim, você consegue fazer algumas contas para ter noção se você tem que comprar máquinas novas ou se você tem que mudar aí a sua forma de gerenciar as manutenções dessas máquinas, certo? Bom, pessoal, vocês podem gerar indicadores, como eu falei, para diversos outros departamentos da empresa.
é importante, sempre tenha indicadores, sempre tenha formas de gerenciar, que casem, de fato, com o objetivo que você tem geral aí para sua empresa. Qual que é a missão dela, qual que é a visão de futuro, onde que ela quer estar daqui a alguns anos. Então, crie indicadores em cima desses preceitos aí que você tem, desses pontos que você tem de fato, certo? Bom, as dicas que nós tínhamos aqui com relação a esses assuntos são essas. Fico aberto aí para mais questionamentos, caso vocês venham a precisar, podem entrar em contato com a SIAG, podem falar comigo. Sigam a SIAG aí nas redes sociais, e me sigam também no LinkedIn, Fausto Silveira. E muito obrigado.